a professora Isabelita Cruzariol, que é mestre em literatura africana e está fazendo doutorado na PUC do Rio de Janeiro, é isso, né? E ela também é professora da Unital, professora da Letras na Unital. Então começamos a nossa entrevista com a professora Isabelita, aproveitando para agradecer as duas a presença aqui no programa, falando sobre literatura africana, que é um tema que para nós, assim, que estudamos aqui nas escolas de Taubaté, pouco ouvimos falar ou quase nada. Então, na verdade, a professora Isabelita veio nos apresentar um pouco dessa literatura africana, embora o tempo seja escasso, mas dá para falar um pouquinho, né, professora? Sim, boa tarde. Obrigada, Luiz, pelo convite. Boa tarde a todos que estão assistindo. Como o Luiz mesmo comentou, o tema das literaturas africanas ainda é um tema pouco conhecido, embora tenha uma grande importância. E eu espero hoje, apesar desse tempo bastante pequeno que nós temos, pelo menos incitar um pouco o desejo de quem está assistindo de querer conhecer um pouco mais. O meu contato com as literaturas africanas, eu diria que ele é, de certa forma, até recente. Ele tem cerca de 6 anos. Porém, aquilo que a minha prática tem demonstrado com os meus alunos, eu dou aula de literaturas africanas, tanto na graduação como no curso de pós-graduação em literatura da Unital, é que quem conhece as literaturas africanas simplesmente se apaixona, né? Não tem como passar por essa experiência sem se sentir tocado de alguma forma. Muito se diz, nós precisamos estudar as literaturas africanas pela presença do sangue negro, porque a nossa história ela também passa por esse contato com os negros. Eu acho que, além disso, né, não apenas isso, mas também pelo fato de que a produção literária na África de língua portuguesa ela é extremamente rica. E eu acho que essa é a primeira surpresa que envolve as pessoas que têm contato com textos de escritores como Agostinho Neto, Luandino Vieira, Rui Duarte de Carvalho, Mia Couto, que é um dos escritores mais conhecidos. Então, de ler esses textos, de perceber a riqueza que há por trás de cada um desses textos lidos. Essa aproximação entre África e Brasil, ela pode ser percebida, né, nos textos desses autores, não apenas a contribuição que os africanos trazem para nós, mas também a contribuição que os escritores brasileiros deram para muitos desses escritores africanos. Mia Couto, Rui Duarte de Carvalho, Luandino Vieira, são alguns dos escritores que insistem em afirmar que Guimarães Rosa, que é um dos nossos grandes escritores, teve uma contribuição bastante forte para a literatura deles. Né? O caso de Manuel Bandeira também. Em Cabo Verde tem 2 movimentos literários, um chamado pazargadismo, o outro chamado antipazargadismo. Né? No caso do Bandeira, essa evasão, vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei. Então, esse desejo de ir para esse lugar simbólico e lá ter tudo que ele estaria privado de ter na vida dele. E no caso dos cabo-verdianos, por conta desse contexto climático bastante seco, esse conflito, eu continuo aqui em Cabo Verde, eu parto de Cabo Verde. Então é interessante a gente pensar também não só naquilo que há de específico nas literaturas africanas e sempre reivindicando também esse olhar específico para cada uma dessas literaturas. Né? A literatura angolana ela é muito diferente de uma literatura moçambicana, de uma literatura cabo-verdiana, de São Tomé e Príncipe, de Guiné-Bissau. E ver também os pontos de contato, os diálogos que esses textos estabelecem entre si, os diálogos que eles também estabelecem com a literatura brasileira e com outras literaturas. Na minha proposta de mestrado, embora se diga, né, é um trabalho de literaturas africanas, muitas vezes eu prefiro até dizer, é um trabalho de literatura comparada. O meu trabalho ele está disponível na internet, se chama Impérios Desmitificados, Rui Duarte de Carvalho e o Passado Colonial Reescrito. Rui Duarte de Carvalho, que é um escritor
na minha opinião, talvez um dos melhores escritores africanos da contemporaneidade, e ele vai mostrar nos livros dele que não existe uma concepção do africano em essência, né? Até porque a partir do momento em que o africano ele entra em contato com o europeu, a partir do momento em que o encontro entre colonizado e colonizador se processa, não tem como a gente pensar numa essência dessas duas figuras, né? A mestiçagem não apenas física, mas a mestiçagem cultural também ocorre. E é justamente esses diálogos entre o mundo africano e o mundo europeu que o Ruy Duarte de Carvalho vai acentuar. Eu analisei na minha pesquisa de doutorado como isso, de mestrado, como isso se processa no livro Os Papéis do Inglês do Ruy Duarte de Carvalho, e agora no doutorado eu me lanço na proposta de análise de uma trilogia dele, né, formada por Os Papéis em Inglês, As Paisagens Propícias e A Terceira Metade. Então, acho que o Ruy Duarte de Carvalho ele salienta bastante a importância de nós, no contexto atual que vivemos, rompermos essas fronteiras, né? Até mesmo porque muitas vezes as fronteiras elas criam hierarquias entre centros e margens. Esses escritores que você citou, ou outros até que você não citou nesse programa, não vai dar tempo, já fizeram escola no Brasil? Já há uma influência notória na literatura brasileira, ou mesmo na portuguesa, desses escritores africanos? Sim, né? Como eu mesma já mencionei, a formação desses escritores ela é uma formação que não se dá só na África, né? Ela se dá a partir da experiência, não apenas experiência de leitura, mas experiência de vida em Portugal e muitas vezes uma experiência de vida no Brasil, né? Quando a gente pensa em Agualusa, o Agualusa que já veio a alguns eventos aqui no Brasil, tem livros dele em que ele comenta questões brasileiras, o próprio Ruy Duarte de Carvalho, o livro dele Desmedida, ele é ambientado aqui no Brasil. Se a gente pensa no Ondiak também, que é um dos grandes escritores, né, apesar da pouca idade, um dos grandes escritores da literatura angolana, que tem uma vivência no Brasil. Então, todas essas vivências, essas leituras, acabam confluindo na elaboração do texto literário. E tem algum escritor hoje no Brasil que, com notória influência deles, assim, algum escritor brasileiro mesmo, que tem influência desses escritores africanos, ou ainda não se verifica isso notoriamente hoje? Sim, isso principalmente entre os escritores da chamada literatura afro-brasileira. Então, por exemplo, a Conceição Evaristo, que eu considero hoje, juntamente com a Miriam Alves, como dois grandes expoentes dessa literatura. Ela tem algumas obras que vão dialogar com as literaturas africanas, e eu creio que isso se dê sobretudo pela atuação que ela tem no meio acadêmico. Ela está concluindo o doutorado dela, e a pesquisa de doutorado dela é justamente as literaturas africanas e a literatura afro-brasileira. Então, esses escritores brasileiros, sobretudo esses que têm esse compromisso em divulgar certas posições afirmativas em relação ao ser negro, eles estão bastante antenados com essa produção e, de certa forma, é possível observar que algumas das abordagens contempladas por esses escritores de literaturas africanas também estão presentes nos escritores da literatura afro-brasileira. Eu tenho, inclusive, uma aluna que é minha orientanda, e o TCC dela é justamente analisando essas relações. Ela pega um livro da Conceição Evaristo, o Ponciá Vicêncio, o livro da Alice Wall, que é A Cor Púrpura, e um Niquete da Paulina Tiziane, que é moçambicana. Então, para observar quais são os pontos que esses textos têm em comum, né? Até mesmo porque esses escritores brasileiros também são leitores desses escritores africanos, né? Então, é possível, sim, estabelecer essas ligações. A gente vai ter que apenas agradecer aqui agora a professora Isabelita. Vamos deixar aqui um pequeno livreto do Clube dos 21 Irmãos Amigos Taubaté, da qual eu faço parte, e um convite posterior para conhecer nosso clube.